Amém. Amém. Bom, saúde as irmãs com a paz do Senhor. Amém. 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 Vamos adorar, glorificar o nome do Senhor. Estamos aqui nessa tarde, né? Mais uma vez aqui na casa da irmã Gedalva. Nos reunindo, né? Para falar desse amor, para a gente engrandecer ao Senhor. Grande tem sido os livramentos do Senhor na nossa vida. Glória a Deus. E um tempo como esse que a gente se reúne não é nada diante de um dia, de uma semana, de um mês inteiro que o Senhor nos dá. E eu louvo ao Senhor por estar aqui hoje com vocês, né? Tava com muita saudade da irmã Gedalva e graças a Deus hoje, né, sendo feriado, isso foi possível, né? Eu estar aqui. Amém. Então, glória a Deus por isso, que estamos aqui com vida, que estamos aqui, apesar de uma luta e outra, mas estamos aqui vivos, com saúde. Então, vamos colocar diante do altar do Senhor nessa tarde todos os nossos anseios, todas as nossas angústias, Amém. todas as nossas preocupações e pedir ao Senhor que Ele venha ao nosso encontro. Para iniciar esse culto hoje, o Senhor me deu aqui em Romanos 15, Romanos capítulo 15, verso 13, que diz... Romanos 15, verso 13. Amém. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, Glória a por Deus. sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém. Eu acho lindo a certeza que Paulo falava aqui nessa palavra, né? Que quando eu e você confia no Senhor, quando a nossa confiança está nele, ele nos enche de alegria e paz. Amém. Porque o nosso Deus é um Deus de esperança. Glória a O que Deus. é esperança? É quando a gente espera por algo bom, né? Quando a gente fala assim, eu tenho esperança disso acontecer. Porque o quê? Você espera que algo bom, que aquilo aconteça. Só que a nossa esperança, ela só faz sentido quando a gente coloca essa esperança no Senhor. Porque às vezes a gente coloca a nossa esperança no homem. Às vezes a gente coloca a nossa esperança numa promessa. Às vezes a gente coloca a nossa esperança em coisas que não podem nos ajudar. Mas quando a gente reverte e deposita toda essa esperança, que é essa espera com confiança, Amém. quando a gente une essa espera com essa confiança no Senhor, enquanto a gente espera, o Senhor ele vai enchendo o nosso coração de alegria e paz. Amém. Então, Glória a as Deus. circunstâncias podem até estar dizendo que não vai acontecer, mas você não se desanima porque você lembra que fiel é quem te prometeu. Glória a Amém. Deus. Amém. E a gente sabe que quando a gente espera no Senhor, uma coisa a gente tem certeza, a gente não se decepciona. Amém. Agora, Glória a quando a Deus. gente coloca essa espera e essa confiança no homem, 99% das vezes a gente se decepciona. Por quê? O homem é falho. Né? A própria palavra do Senhor fala que o homem é mau. Né? O próprio Jesus falou, olha, vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Então o próprio Jesus viu que nós somos maus. Não é porque às vezes a gente age com generosidade com alguém, não é porque às vezes a gente é bonzinho em algumas coisas que a gente é bom, não, gente. Nós somos ruins, nós somos maus. Natureza mal, a Né? Bíblia diz. Só que, e é mesmo a gente sabendo disso, se fulano falar, a gente às vezes confia mais do que na palavra que vem revelada do Verdade. Senhor. Então, quando eu e você espera no Senhor, a gente não se decepciona, porque a gente sabe que o Senhor, ele vela pela sua palavra. Então, nessa tarde, o Senhor ele já está dando uma receita pra gente. Olha, coloca a sua esperança. O que é esperança? Hoje você já aprendeu comigo. É a espera somada com a confiança. Então, quando eu estou esperando, confiando no Senhor, ele enche. Não tem vezes que tá tudo ao contrário na nossa vida e você fala, nossa, era pra eu estar com os cabelos brancos, puxando os cabelos. Você fala, tô entendendo como eu tô calma. Não tô
tô entendendo. Mas por quê? Porque você pode ver tudo ao seu redor desmoronando, mas você sabe em quem está a sua esperança. Agora, quando a sua esperança tá no que você pode ver, aí a sua tendência é arruinar. Porque você vai olhar para o que você pode ver. Mas quando você fala, não, eu decidi confiar e esperar no Senhor, a minha esperança, né, a minha esfera, a minha confiança está no Senhor. Então pode até as circunstâncias estarem dizendo não, mas você vai lembrar, não. Eu sei o Deus que eu sirvo. Amém. Amém? Aí o que ele fala? Para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, olha só, eu creio que o Senhor está vindo nessa tarde com uma onda de esperança sobre o nosso coração. Mas desde que a nossa esperança e confiança esteja nele. Amém. Eu não sei, irmã, se alguém prometeu algo para você. Eu não sei se alguém disse, mas eu vou fazer. Mas eu vou fazer. Não. O homem é falho. Mas quando eu e você confia no Senhor, Deus até pode usar pessoas, porque Ele usa pessoas para nos abençoar. Mas às vezes, da onde a gente acha que vai vir, não vem nada. E Deus usa alguém improvável para nos abençoar. Porque quando Ele quer, Ele incomoda pessoas para nos dar uma bênção quando é algo material. Mas existem bênçãos que ninguém pode te dar. Essa paz, essa alegria, essa esperança, só o Senhor pode nos dar. Não tem dinheiro, você não compra no mercado isso. Você não vai na loja e fala, me dá um pouquinho de esperança. Eita, hoje eu vim comprar alegria. Né, irmã Gedalva? Hoje eu vim comprar paz. Tá quanto a paz hoje? Não compra. Isso vem do alto. Glória a Deus. E é isso que é o mais valioso, isso que é o mais importante na nossa vida. Amém. Então que nessa tarde o Senhor nos encha dessa paz, nos encha dessa esperança, nos encha dessa alegria que vem somente dele. Amém? Amém. Vamos orar então em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ô Senhor, nessa tarde estamos diante de Ti, Pai. Como é bom falar do Teu nome, como é bom falar da Tua palavra. Porque a gente falando, a gente vai aprendendo, a gente vai se enchendo. Deus, que o Deus de esperança nos encha de esperança nessa tarde. Deus, que a nossa esperança, a nossa confiança não está no que possamos ver, mas possa estar em Ti, Deus. Que não podemos ver, mas podemos sentir. Que essa paz, essa alegria, Deus, que essa esperança encha os nossos corações e possamos sair daqui nessa tarde cheias de Deus, porque quando estamos cheios de Ti, Senhor, não há nada que tire o nosso foco, não há nada que tire a nossa atenção, não há nada que possa nos distrair, porque nós sabemos em quem temos crido. Tira, Senhor, nessa tarde toda incredulidade, toda dúvida, todo será. O Senhor é o Deus que faz e desfaz. O Senhor é o Deus que quando ordena, as coisas acontecem. Então que nessa tarde o Senhor venha ao nosso encontro, enche o coração da irmã Gedalva, enche o coração da irmã Valéria, enche o coração da pastora Elza, enche o meu coração da Tua esperança, da Tua alegria, da Tua paz, onde está tendo guerra, onde está tendo confusão, onde está tendo... onde está desalinhado, que haja paz, Senhor, que haja paz nos nossos lares, que haja alegria dentro da nossa casa, que haja harmonia dentro da nossa casa, que haja a presença de Deus dentro de nós, Senhor. Pai, nessa tarde, abençoe esse momento onde vamos estar exaltando o Teu nome, levantando uma adoração, um clamor a Ti, que do Teu trono, Senhor, receba a nossa adoração, as nossas orações. Hoje, Senhor, também vamos estar ministrando a ceia aqui no lado da irmã Gedalva. Então, que seja também uma tarde onde possamos sentir a Tua presença, onde possamos nos arrepender dos nossos pecados. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, Senhor. Enche-nos de Ti, Senhor. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Pode louvar, irmã Valéria. Em nome de Jesus. Aleluia. É o 25, né, pastora? Jesus foi. Amém.
Glória a Deus. Glória, glória, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meu Jesus, tu Tu és és bom. bom, tu és tudo pra mim. Foste Foste morto, mas vives em mim. Glória a Deus. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Glória a Deus. Quero a ti dar louvor, pois tu és rei dos reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Amém. Enche o meu coração Amém, de Jesus. ternura e paz. Honra eterna e glória te dou. Glória a Deus. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar neste amor. Triunfante eu estou, confiante em ti. Amém. Meu Jesus, grande consolador. Glória a Deus. Ungido de Deus, traze paz e perdão. Salvação, vida eterna para os teus. Glória a Deus. Que mensagem dos céus e de transformação, enviada do trono de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Jesus, aleluia. Louvado Que seja bênção o de teu Jesus, nome, né? A palavra vem revelada do trono de Deus, né? Em nome de Amém. Jesus. Vamos, pode sentar, vamos cantar esse mais alto canete, porque hoje é dia de Santa Ceia, né? Amém. É o 39. Glória a Aí Jesus. depois a pastora Michele já prega a palavra e ceamos. Agora. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que ali por nós ele verteu. Eis nesse sangue lavado
Se nós a ti confessamos e seguimos na tua luz, não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Sinto de todo pecado, que maravilha de amor, pois é mais alvo que a neve, o seu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Glória a Glória Deus. a Glória a Deus. Deus, aleluia, Jesus. Amém. Louvado Glória, seja glória, Deus. glória. Irmãs, o Senhor me deu uma palavra muito conhecida, né? Amém. Mas, assim, forte. Eu particularmente gosto muito do livro de Romanos, né? E o Senhor me dava Romanos, capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28. Amém. Não, é dessa que eu quero. Romanos 8, versículo 8, né? É Romanos 8, 28. 28. Amém. Minha tradução é um pouquinho diferente da de vocês, mas Amém. a palavra é a mesma, tá? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Podem sentar, irmãs. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que palavra maravilhosa, né? Essa palavra é muito linda. E aqui Paulo, ele falava que todas as coisas, né, contribuem para o bem. Glória a Deus. Todas as coisas, né? Aqui nessa tradução, a NVI diz que Deus age em todas as coisas para aqueles que amam ao Senhor, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Irmãos, no caso, minhas irmãs, né, que estão aqui nessa tarde, Deus, ele tem todas as respostas para todas as coisas na nossa vida. Até aquilo que a gente acha, nossa, mas poderia ter sido assim,
né? Tem coisas que a gente fala, nossa, mas poderia ter sido desse jeito, Deus. Aí Deus tá falando assim, filha, mas todas as coisas contribuem. Porque a gente como ser humano, a gente quer muito tudo do nosso jeito. Do jeitinho que a gente planejou, do jeitinho que a gente quer. Tem pessoas que às vezes são mais metódicas ainda, que é exatamente do jeito delas coisas. E às vezes a gente quer impor isso no Senhor também, né? Às vezes a gente quer impor isso em Deus. E também, às vezes até brigamos e reclamamos com Deus, né? Do nosso jeito. Mas Deus, por quê? Por quê? E o Senhor, ele está nos relembrando esse versículo, que é tão conhecido, mas ele fala para nós nessa tarde, olha, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Quando ele fala todas, minhas irmãs, é tudo. É o que agradou a mim e a você, é o que nos desagradou, é o que a gente acha que foi ok, é o que a gente acha também que não foi muito ok assim. Ele tá falando tudo. Porque, irmãs, eu tava... mais à frente a gente vai meditar, e eu tava falando algo na casa da mãe esses dias, eu falei, gente, quantos livramentos o Senhor nos dá de coisas que a gente nem imagina, né? A exemplo foi agora, né? Esse caso lá em casa, no poste, uma coisa que parece ser simples, gente, mas quantas pessoas já não perderam a vida por não se atentar a isso, né? E de repente dá um incêndio. Fogo, né? Isso acontece muito. Verdade. Então a gente tem que louvar e exaltar o Senhor, porque às vezes a gente fala, parece que Deus me esqueceu. Né? Tem gente que fala, parece que Deus não lembra que eu existo, parece que, nossa, se Deus me amasse mesmo, isso aqui não estava acontecendo. Às vezes a gente pode pensar dessa forma. Mas eu creio que Deus fica lá do trono dele olhando assim, falando, ai, nem imagina. Não sabe nem o que tá falando. Não sabe nem o que eu tenho livrado, não sabe nem o que eu... Aí se a pessoa olhasse um pouquinho à sua volta, ia ver que tem o que comer, ia ver que tem um sol para iluminar seu dia, ou a chuva para regar a terra, Amém. o fôlego de vida. Porque um dia eu até falei assim, gente, você quer ver o grande poder do Senhor na sua vida? Só respira. Já é uma grande oportunidade. Já é um grande privilégio. Já é um grande Então, assim, privilégio. Porque às vezes você fala assim, irmã Michele, mas quem morreu, morreu. Tá, mas e quantos estão no hospital tendo que ter uma máquina para respirar por ele? Não é verdade? Então, assim, quando a gente vê que algumas coisas não estão saindo do nosso jeito, a gente só deve lembrar, Senhor, eu tô viva, obrigada, eu tenho fôlego, o Senhor, né, tá me dando a graça de respirar. Irmãs, o Senhor recolheu meu pai, e quando eu vi o meu pai dependendo de um oxigênio para respirar, eu todos os dias, eu sempre agradeci a Deus pela vida. Mas quando eu vi o meu pai depender, e ó que meu pai ele não foi entubado, mas ele dependia do oxigênio, irmã Valéria. Se ele não andasse com aquele carrinho do oxigênio, ele poderia ter uma parada cardíaca a qualquer momento. Então eu comecei a dar valor a essas coisas. Eu acordava, eu falava, Senhor, obrigada por eu não precisar de um carrinho daquele para eu respirar. Amém. Não é verdade? Então, uns detalhes que às vezes a gente vai levando a nossa vida tão no automático que a gente acaba achando que respirar, a gente não vê mais o presente de Deus nisso, entendeu? Então, vamos glorificar e exaltar o Senhor e lembrar que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E era o que o Senhor falava no meu coração, aquilo que nos agradou e aquilo que de alguma forma também está nos desagradando. E tem coisas que o Senhor nunca vai nos dizer o porquê. Tem coisas que acontecem na nossa vida que o Senhor nunca vai dizer por quê, o motivo. Deus nunca vai nos dar uma resposta, porque Ele também não é obrigado a nos dar resposta nenhuma. Mas Ele fala que tudo foi e é para o nosso bem. Amém. Tem coisas que a gente às vezes não entende. Um dia eu estava conversando com a irmã Valéria sobre isso. Tem coisas que a gente vai entender lá na frente, né? Verdade. Tem coisas que a gente vai entender lá na frente. E tem coisas que a gente nunca vai entender. É como esses dias a irmã Valéria falou,
fulano de tal falou que ia limpar a igreja e não foi. Eu disse, irmã Valéria, tudo coopera para o bem. Tem que entender essa palavra, porque essa palavra é um mistério. A gente é que conhece assim, as pessoas. gente, é um exemplo, assim, uma besteira, né? Mas um exemplo. Deus sabe da intenção do coração. É. Às vezes a pessoa citou isso, mas às vezes não tá no coração dela, ela falou da boca para fora. E Deus não quer que Nada faça da boca. nada para depois estar falando, principalmente para a obra dele. Isso é um exemplo, só que esse versículo, ele se expande em muitas coisas na nossa vida, em várias coisas, e eu vou falar, irmãos, Deus ouve conversas que eu e você não tá ouvindo. Deus, ele sonda e penetra o coração do ser humano. Deus, ele sonda demais o coração do homem. Então, eu vou falar, Deus, ele não precisa de favor de ninguém, mas bem-aventurado aquele que reconhece que qualquer coisa que façamos na obra do Senhor, ele também não fica devendo nada para ninguém, né? Isso é no ato de obediência, como oferta e um dízimo, é quando você coloca até um suco de uva, como a irmã Valéria colocou ali. Para você, irmã Valéria, ali é simples, mas você está fazendo a obra do Senhor. Quando você põe um suco de uva num copo, quando você pega uma vassoura e hoje eu vou varrer aqui a casa do Senhor, hoje eu vou arrumar aqui essa cadeira, eita, aqui tá com uma poeira. Ah, mas a pastora não poderia ter feito? Ah, mas fulano não poderia. Não, Deus tá mandando eu fazer. Porque se eu ficar, é que nem na nossa casa. Eu tiro muito isso porque eu moro com 3 homens, né? O Dado, o João e o Vitor. Se tudo eu ficasse, o João poderia ter feito. O Vitor poderia ter feito. O Helenildo poderia ter feito. A minha casa ia virar o quê? Então tem coisas que você tem que ir lá e fazer. Ou pedir para alguém fazer, né? Mas se tudo na nossa vida for assim, mas eu não vou não fazer isso, porque fulano poderia ter feito, não. Às vezes Deus te colocou exatamente naquele local, naquele horário, para você fazer. Amém. E às vezes parece algo simples, mas às vezes é por um detalhe que vem uma vitória, vem uma providência. Porque Deus, ele não tá atrás, sabe, da gente muitas vezes fazer grandes coisas. Lógico que para algumas pessoas ele confiou grandes coisas. Mas o Senhor honra também as pequenas. E às vezes a gente faz uma pequena coisa para Deus. Eu mesmo, quando eu fiquei tão feliz essa semana em fazer a obra do Senhor, que é eu que arrumo a igreja. Quando eu não posso ser pastora, aí eu tô com problema de coluna, tomei uma injeção ontem. Aí o meu marido, ele desviou da igreja, ele não é evangélico, né? Ele não tá na igreja, mas ele vai voltar. Amém. Aí ele viu doente e disse, não, nega, hoje eu vou com você arrumar a casa do Senhor. Tá, eu vim tão feliz arrumar a casa de Deus. E assim, ó, aí o que a gente pode ver? Ele não está indo para a igreja, mas o que ele fez pela obra, às vezes já encobriu um monte de falha dele. Porque Deus, ele sonda o coração. E o passo para ele depois voltar para ir pro culto, tá bem mais curto. Pior se ele falasse, eu não piso mais lá, eu não faço mais. Não, então ele reconhece que lá é a casa do Senhor. Então, assim, só relembrando o que o Senhor está falando para nós nessa tarde. Todas as coisas cooperam para o bem. E era o que Deus falava no meu coração. Nem tudo Deus ele vai ter a resposta. Tem coisas que o Senhor nunca vai nos dar a resposta. Mas foi para o nosso bem. Cooperou para o nosso bem. Então, amém. A gente só tem que glorificar o Senhor. Né? Glória a Deus. E uma coisa que eu acho linda nessa palavra é que fala que o Senhor nos predestinou. Que o Senhor nos escolheu. Então, se a gente tinha alguma dúvida que o Senhor tinha nos predestinado, tinha nos escolhido, a gente não precisa mais ter essa dúvida, porque nós somos escolhidas do Senhor. Amém? Irmã Gedalva. E o que o Senhor está falando para nós nessa tarde? Às vezes, nós somos julgadas, porque o que acontece? O ser humano sofre muito julgamento, né? A gente sabe. Mas... Um exemplo, você está falando de Deus, mas nossa, você tem aquele pecado, você é assim, você é assado. Mas o Senhor está falando nessa tarde pra gente. Se Deus, ele é por nós,
Quem será? Quem será contra nós? Eu posso garantir para vocês, muita gente. Mas não importa. Irmãos, eu e você, eu lembro que minha mãe falava muito essa frase. Eu e você, eu e Jesus, nós somos a maioria. É. Às vezes a gente está mais preocupado em agradar as pessoas do que agradar a Deus. Às vezes tá melhor para a gente agradar todo... eu quero ser amigo de todo mundo, porque vai que eu precise de alguém. E tipo, pouco importa Deus. E Deus lá te cobrando um monte de coisa, você fala, não, Deus, depois. E se Jesus voltar, né? A qualquer momento na nossa vida, como a gente recentemente teve a notícia de uma pessoa tão querida, tão amada, o irmão Rosalvo, que estava, né? Foi de repente e o Senhor Jesus o chamou. E às vezes, irmãs, eu falo, depois que eu perdi o meu pai, o luto na minha casa era algo muito... Eu achava algo muito longe, muito distante, porque a gente acha que o luto só acontece na casa do vizinho. E quando eu perdi o meu pai tão novo, né, que eu lembro que minha mãe até falava, nossa, mas seu pai é tão novo. Então eu vi que aquilo era verdade. Eu falei, gente, as pessoas morrem. Né? Então quando acontece na sua casa, você fala, eu não sou nada. Eu não sou nada. Então, aí a gente começa a se analisar, né? Nossa, realmente, eu preciso viver uma vida condizente à palavra. Porque, gente, todos os dias é pessoas mais velhas, é pessoas mais novas, é crianças, né? Que morrem. E quando eu e você morremos no Senhor, glória a Deus por isso, porque a gente já tem certeza da nossa salvação. E quando a gente está mais preocupado em agradar o mundo, em agradar as pessoas. E, gente, quando eu e você servimos ao Senhor, o que não vai faltar é gente nos apedrejando, é pessoas nos julgando, é pessoas apontando o dedo, só que aí a gente não pode olhar para o lado. Não é isso, né, pastora direto? A gente tem que olhar para o Senhor, porque não vai faltar. Irmãos, fizeram isso com Jesus. Não vai fazer comigo e com você. O que não vai faltar é, quer ser a santa, né? Tá indo pra igreja, tá ali, né, num vídeo falando de Deus. Mas só Deus sabe, né, o que fala, o que faz. Quem não justifica é o Senhor. É lógico que nós temos que todos os dias procurar ter uma vida com que a gente não tenha nada de se envergonhar. A palavra do Senhor fala isso, para que a gente sejamos obreiros, que não tenhamos de nada de se envergonhar. Porém, quem nos justifica é o Senhor. E a gente vai prestar conta pro Senhor. E a gente não pode parar e não pode ficar se preocupando com a nossa volta, porque quem nos justifica é o Senhor. E ele fala aqui, olha, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Jesus Cristo que morreu. E mais, ele ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Glória gente, a Deus, aleluia. Olha o que o Senhor está falando. Você está preocupado com as acusações? Olha para Jesus, porque além dele ter morrido, ele ressuscitou, está à direita de Deus e ainda intercede por nós. Irmãos, a gente precisa se preocupar se a gente está agradando ao Senhor. Não importa se A, se B. Mas você mudou comigo. Depois, nossa, você está falando muito de Deus, você mudou comigo. Infelizmente, aqueles que não estiverem na mesma direção, na mesma visão que a gente vai acabar tendo que se afastar. Porque é natural, né? A luz não tem comunhão com as trevas. E é aquela coisa, irmãos, quando a gente está muito ligado em Jesus, ou a gente contamina quem está à nossa volta, ou quem não quer Jesus se afasta. É muito natural. Muita amizade, né? Ou a pessoa vai na mesma visão que você, ou senão ela mesma não vê que tem mais ligação com você, porque ela vê que os propósitos de vida dela é diferente do seu. Verdade. E às vezes a gente deixa Jesus para não perder uma amiga, para não perder às vezes um emprego, alguma coisa, porque a gente prefere mais agradar as pessoas do que o Senhor. E condenação, julgamentos, irmãos, isso a gente vai ter sempre. Sempre. A gente não pensa que a vida com Jesus vai ser sempre um mar de rosas, né? A gente vai ter as nossas lutas.
E uma coisa linda que eu acho nessa palavra é um pouquinho antes, né? Que ele fala aqui: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Irmãs, às vezes a gente acaba não tendo, às vezes a gente começa a enxergar o nosso problema maior que Deus. Você fica imaginando Davi quando ele estava diante daquele gigante. Todo um exército, todos os homens tremendo de medo daquele gigante. Mas Davi, ele depositou totalmente a sua confiança no Senhor, porque Davi sabia que não era ele, mas era o Senhor quem o ia capacitar para aquela guerra e para aquele confronto. O que o Senhor traz no meu coração nessa tarde e o que o Senhor está falando com a gente através dessa palavra? Se Deus, ele não poupou o único filho dele, você acha que Deus vai poupar de nos dar alguma coisa que ele veja que vai ser bênção para a nossa vida? Então, às vezes a gente tem uma ideia que Deus é aquele Deus só que castiga, que é um Deus que está lá longe. Eu sempre falo isso, né? Às vezes quando eu tô ministrando em casa com os meninos, a gente estuda na palavra, eu sempre falo, gente, tenham consciência, Deus não quer ser aquele Deus, irmã Gedalva, longe, que a gente acha que Deus está distante. Não, Deus, ele está tão perto da gente, ele é tão acessível. É só eu e você fechar os nossos olhos de todo o nosso coração e crer de toda a nossa alma. A Bíblia, ela é muito clara, irmãs. Ela fala que se eu e você crer, se eu e você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode falar de um monte, saia daqui para lá e ele vai. A Bíblia fala que se eu e você, tudo que a gente pedir no nome de Jesus será feito com fé. E por que muitas coisas às vezes não acontecem na nossa vida? Porque a gente acaba colocando o nosso problema maior que o Senhor. E olha o que ele está falando, olha, independentemente de acusações, de qualquer coisa, olhe para algo. O nosso Deus, ele não poupou o seu filho. Se ele não poupou o seu único filho, antes o entregou para a salvação por nós, de toda a humanidade, independentemente se essa humanidade ia ser grata ou não a ele, o que ele não nos dará? Então, às vezes, muitas coisas também não acontecem na nossa vida porque a gente não tem noção, consciência do grande Deus que a gente serve. Porque se a gente tivesse essa consciência, a gente lamentaria menos e creria mais. Amém. E oraria mais, né? Então, quando você for pedir algo muito impossível para o Senhor, e uma parte da sua mente falar, mas Deus não vai te dar. E você vai falar, nossa, mas o meu Deus, ele não poupou o único filho dele. E a Bíblia que está falando, se ele não poupou o único filho, antes o entregou, né? Antes nos deu, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Ele não nos dará. Só buscá-lo. É só buscá-lo. Aleluia. Verdade, irmã Valéria. E aqui Paulo, ele fala, né, que por amor do Senhor nós somos entregues à morte todos os dias. E Paulo fala, o que vai nos separar do amor de Deus? A angústia, a espada, a fome, a nudez. E o que eu acho lindo nessa palavra de Paulo, que às vezes a gente fala assim, irmã Michele, é muito fácil falar da fome quem nunca passou necessidade. Mas Paulo, ele foi um homem que ele passou muitas circunstâncias difíceis. Ele conheceu os dois lados. Ele tanto soube ser privado das coisas, como ele também viveu abundância. E o que Paulo fala? Nada pode nos separar do amor de Deus. Quando fala nada, irmãs, o nosso amor por Jesus, ele tem que estar além de filho, além de marido, além de nós mesmos. Acima de tudo. Acima de tudo. Porque se a gente falar assim, eu amo Deus, mas nossa, em primeiro lugar tá a irmã Gedalva. Não, Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. A ponto da gente saber, lógico que assim, né, irmã, jamais o Senhor, do seu sabe da nossa estrutura, né? Mas você imagina,
Olha a história que o Senhor me trouxe agora, Jó. Imagina se o amor de Jó não estivesse unicamente no Senhor. Jó perdeu tudo. Imagina se Jó tivesse colocado um dos filhos ou os filhos em primeiro lugar. Ele teria morrido junto com os filhos. Se ele tivesse colocado a esposa, os bens, porque tem pessoas que às vezes para ela não importa o ser humano, não. É o dinheiro, é o que tem, é a casa, né? É o carro, não, é o que... minha casa é minha... Como diz, minha casa é minha vida. Não. A casa é bênção. É bênção que o Senhor nos dá. Uma roupa, um calçado, um carro, uma televisão, coisas para o nosso conforto. Mas nada disso, nem pessoas pode estar em primeiro lugar. Porque senão, qualquer uma dessas coisas que forem tiradas da nossa vida, a gente afunda junto. E o Senhor está falando, olha, nada, né, através de Paulo, nada nos separará do amor de Deus. Irmãs, quando eu e você fizer do nosso Deus o nosso foco principal, quando eu e você fizer do nosso Senhor o nosso motivo especial, o nosso, sabe, o nosso Redentor, o nosso Governador, todas as nossas forças estiverem no Senhor, não é que o Senhor está falando que a gente não vai amar nossa família, não é isso. Vocês estão entendendo? O Senhor quer que a gente priorize a família, é de Deus, estarmos unidos, glória a Deus por isso, mas o que o Senhor está falando, em primeiro lugar, tem que estar o Senhor na nossa vida. Porque quando o nosso amor está em primeiro lugar no Senhor, aí sim, aí a gente vive isso que Paulo está falando. Nem a morte, nem a perseguição, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nada nos separará do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criação nos separará do amor do Senhor que está em Cristo Jesus. Então, nessa tarde, o Senhor, ele falou conosco, né? Amém. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles Amém. Que amam ao Senhor, que foram chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus por tudo na nossa vida, por tudo que tem acontecido. Eu tenho certeza que até as coisas difíceis que temos passado tem nos ensinado a sermos melhores, porque se não nos ensinou, é um erro nosso, né? Porque até as coisas difíceis a gente tem que tirar a lição para a gente melhorar como ser humano, melhorar como servos de Deus. Todos os dias é uma luta da carne contra nós, o espírito, né? Porque todos os dias a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, mas a gente lembra que tem a palavra que nos ensina, né, a sermos pacientes, a termos sabedoria, a sermos tardios em irar-se, tardios em falar. E o Senhor também falou conosco nessa tarde que se Ele é por nós, quem vai ser contra nós? Muita gente vai ser contra nós, mas não importa. Porque eu e você, com o Senhor, nós somos a maioria. Quando a gente se sentir sozinha, todo mundo se sente sozinho em algum momento. Não tem como. Você pode estar rodeado. Vai ter situações na nossa vida que você fala, nossa, eu tô me sentindo tão sozinha, né? Lembra que se eu e você temos o Senhor, a gente está com a maioria. A gente está com a maioria. E Ele não vai nos abandonar. E o Senhor falou também nessa tarde que se Ele não poupou o único filho dele, o que Ele não nos fará? O que Ele não nos dará? Aleluia. Glória a Deus. E que nem a morte, nem a profundidade, nem a largura, nem qualquer outra criatura, nem principado, nem potestade, nada poderá nos separar do amor do Senhor. Glória a Deus. Então, que a nossa confiança, a nossa fé venha estar no Senhor. Que a gente não deixe que nada nos tire do foco que é Cristo na nossa vida. Amém? Aleluia, Jesus. Simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são para te olhar, o meu coração para te adorar. Hoje eu só quero, Deus, simplesmente te adorar. Oh Deus, nós te adoramos nessa tarde, Pai. Nós consagramos a nossa vida a Ti, Deus. Deus, não deixe que as circunstâncias dessa vida
venha nos afastar de ti. Amém. Jesus. Não deixa, Deus, que esse mundo venha nos afastar do Senhor e que a gente não venha se preocupar em agradar mais o mundo do que a ti. Verdade. Tua palavra Amém, fala, Jesus. Senhor, para que a gente não se amoldem ao padrão desse Glória a mundo. Deus. Deus, tantas coisas, Pai, têm acontecido que muitas vezes querem esfriar a nossa fé, mas a nossa confiança Amém, está Jesus. firme no Senhor. Glória Que o a nosso Deus. coração se encha nessa tarde de ti, de esperança, de alegria. Aleluia. Que a tua presença venha sobre nós e que essa palavra, Deus, venha de fato cair numa boa terra no nosso coração. Glória a Para que a Deus. gente lembre que nós servimos um Deus que cuida de nós. Amém. De um Deus que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Glória a Amém. Deus. Abençoa-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos cear, amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Toda honra e toda glória, né? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se ver essa primeira. Aleluia. Obrigada. Amém, Jesus. Deixa eu levantar Aleluia, também, Deus. vamos. É. Glória a Deus. Aleluia. Segundo Coríntios 13, né, mãe? Ah, não. 1 Coríntios 11. Senhor do Senhor, já achei. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A ceia do Senhor, ele é um ato que nós fazemos até que Jesus volte, né? É um momento muito sério e muito lindo, onde a gente faz parte do corpo e do sangue de Cristo, de forma simbólica, né? Porque quando a gente está ingerindo, agora, nesse momento, é simplesmente um pão e um suco de uva. Só que quando nós oramos e cremos, quando a gente ingere a ceia do Senhor, a gente está crendo que nós estamos comendo uma parte do corpo, né? O corpo de Cristo e bebendo do sangue de Cristo. E o próprio Jesus nos ensinou para fazer isso até que ele volte, como uma forma assim, para que a gente não se esqueça que um dia ele morreu na cruz do Calvário por nós. Porque também, é como eu falava no início desse culto, irmãs, às vezes a gente leva tanto a nossa vida no piloto automático, acorda, toma café, almoça, limpa a casa, trabalha, lá, e a gente, às vezes, acha que por a gente já ter um dia aceitado Jesus como único e suficiente Salvador, termos nos batizado, a gente acha que, aliás, a gente acaba se esquecendo desse ato maravilhoso e glorioso que foi o Senhor um dia ter enviado o único Filho dele para nos salvar. Amém. Hoje eu e você poder ir dormir, hoje eu e você poder acordar e saber que nós temos a certeza da salvação. Amém. Presente maior não há. Qualquer coisa dessa terra não se compara a essa grandiosidade do amor de Deus por nós. Porque Amém. se fosse por merecimento, nós não íamos merecer jamais isso. Então o Senhor fala aqui, porque sempre que comerem desse pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então a gente come relembrando da morte de Cristo, mas crendo que ele vai voltar novamente para nos buscar. Amém. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Aleluia, Jesus. Então nós vamos orar agora pelo pão e pelo sangue, que agora nós vamos orar e vai ser o corpo e o sangue de Cristo. Amém? Vamos orar pelo pão. Aleluia. Senhor, nesse momento nós consagramos este pão a Ti, onde cremos que nesse momento, Deus, não será mais um simples pão feito numa padaria, mas é o corpo de Cristo que sustenta, levanta, reanima a nossa vida. Pai, nós somos completamente necessitados da Tua presença. Então venha sobre nós, Senhor, com o Teu fortalecimento espiritual. Não deixa, Deus, que as adversidades dessa vida tirem, Senhor, o nosso foco e o nosso amor em Ti, Senhor. Pai, nós
também oramos nesse momento por esse suco de uva que agora eu creio que é o teu sangue, Amém. que vem, Senhor, para remir, para purificar todos os nossos pecados. Perdoa, Deus, nessa hora todas as nossas falhas, como somos maus, como somos cruéis, como somos terríveis, Senhor. Mas o Senhor é um Deus perdoador, misericordioso. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos achar graça em teus olhos, que a tua presença venha sobre nós nesse dia. Porque cremos na tua volta e sabemos, Senhor, que enquanto isso estaremos relembrando e agradecendo ao Senhor por esse ato maravilhoso. Obrigada por nos salvar. Obrigada por escrever o nosso nome no livro da vida. Amém. Obrigada, meu Pai. Obrigada pelo dom da salvação. Nós não temos palavras para te agradecer. Obrigada, Senhor. Consagramos a ti esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos encerrar. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Deus, consagramos todo o nosso ser a ti nessa tarde, Deus. Obrigada, Pai, por esse momento maravilhoso de comunhão. Amém. Fortalece a nossa vida, Pai. Sozinhos a gente não pode nada. Mas com o Senhor nós podemos todas as coisas, porque o Senhor é quem nos fortalece. Abençoa, Senhor, esse lar, essa casa. Abençoa a vida da nossa irmã Gedalva, Deus. Traga sobre ela, Senhor, saúde. Repreende, Senhor, toda dor, toda enfermidade. Eu ordeno que toda enfermidade, todo mal seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Pai, tua palavra diz que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Então, toma o corpo dela agora, Senhor, e repreende toda enfermidade em nome de Jesus. Deus, traz a tua presença sobre essa casa. Aleluia. Não deixe que falte, Senhor, o pão de cada dia. Não deixe que falte a alegria. Não deixe que falte a paz. Que haja paz no sono da irmã Gedalva. Que haja paz, Senhor, e harmonia dentro dessa casa. Que teu Espírito Santo esteja com ela aqui em todo o tempo. Trazendo alegria, trazendo a tua paz, trazendo a tua presença. Abençoa a vida das minhas irmãs também. Que o Senhor também venha abençoar os nossos lares. Que o Senhor também venha guardar as nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelos inúmeros livramentos dados durante esses dias. Por toda a nossa vida. Obrigada, Senhor. Obrigada por aqueles que a gente vê, pelos que a gente também não vê. Obrigada, Pai. Continua nos guardando, nos protegendo, nos capacitando a fazer a tua obra nessa terra. Abençoa-nos, Senhor, nesse restante de semana. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus as nossas vidas. Nós te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. E quem assistiu também, né? Que Amém. venha receber em nome Amém. de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.